Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma que define os objetivos e os princípios da política de emprego, bem como a regulação, concepção, execução e acompanhamento, bem como o financiamento dos respectivos programas e medidas. Trata-se de um diploma que sistematiza as medidas ativas no mercado de trabalho, chamada as políticas ativas de emprego, no sentido de evitar redundâncias prejudiciais à definição e entendimento claro dos instrumentos por parte dos agentes e destinatários. Sobre esta matéria é uma matéria que foi objeto de discussão e consensualização com os parceiros em mesa negocial própria no Conselho Permanente de Concertação Social e queria dizer aos senhores jornalistas que o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e o Sr. Secretário de Estado do Emprego amanhã farão uma apresentação detalhada aos senhores à Comunicação Social em Santarém sobre este diploma, embora o diploma nos seus traços gerais é conhecido, uma vez que foi objeto de negociação na Concertação Social, mas haverá amanhã em Santarém uma apresentação pública por parte do Sr. Ministro do Emprego e do Sr. Secretário de Estado. O Conselho de Ministros aprovou também hoje dois diplomas sobre incentivos na área da comunicação social, um que tem que ver com o chamado porte pago e outro que tem que ver com o regime de incentivos à comunicação social, um novo regime de incentivos à comunicação social com novas modalidades. O Sr. Secretário de Estado adjunto do Ministro do Desenvolvimento Regional, que está aqui comigo, fará de seguida a apresentação detalhada destes dois diplomas hoje aprovados em Conselho. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a extinção do Gabinete de Meios para a Comunicação Social e a transferência das suas atribuições, repartidas pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão e pelas comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O Conselho de Ministros aprovou também hoje o levantamento da suspensão do acesso antecipado à pensão de velhice no âmbito do regime geral, estabelecendo um regime transitório para o ano 2015. Como se recordarão, o regime geral, a antecipação de reformas, tinha sido suspenso em 2012 no âmbito do PAF e o que se procede hoje com este diploma é o levantamento dessa suspensão, criando, no entanto, um regime transitório para vigorar em 2015, para que haja um certo gradualismo na reposição deste regime de reformas antecipadas. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma proposta de lei com o novo regime jurídico aplicável ao Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional. Trata-se de uma proposta de lei que procede à sistematização e reorganização num único diploma de legislação dispersa que se multiplica por mais de 15 decretos-leis, uma lei de 1949 e um conjunto de 15 outros decretos-leis que ao longo do tempo foram sendo aprovados. É um estatuto que assenta em duas dimensões fundamentais. Por um lado, o uso público viário da infraestrutura rodoviária e, por outro lado, o uso privativo do domínio público. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que regula a emissão de certificados de origem dos produtos do setor vitivinícola, definindo as entidades que velam pelo cumprimento dos requisitos de controle da produção e a qualidade dos produtos vitivinícolas e que, em consequência, se encontram habilitadas para a emissão destes certificados de origem daqueles produtos, seguindo de resto uma regulamentação e uma orientação que é comum aos vários países da União Europeia. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a suspensão parcial do Plano de Ordenamento de Albufeira de Castelo do Bode, estabelecendo medidas preventivas no sentido de acomodar intenções de investimento na área turística em algumas zonas deste plano de ordenamento, numa das zonas deste plano de ordenamento. O Conselho de Ministros autorizou também a Administração Regional de Saúde do Norte a realização de uma despesa relativa ao programa de rastreio do cancro da mama para os anos de 2014 e 2015, num montante máximo de 10.550.000 euros. Foi também aprovado uma outra autorização de despesa, esta no âmbito da Defesa Nacional, que tem que ver com a prestação de serviços de reparação e manutenção naval do navio da República Portuguesa Corte Real. Esta despesa, o montante máximo autorizado, ascende a 9.700.000 euros. Por último, referir-vos que foram ainda aprovadas na área dos acordos internacionais duas propostas de resolução, uma que tem que ver com o acordo de cooperação entre Portugal e a República de Cabo Verde, no domínio da defesa, e outra que tem que ver no domínio da cooperação internacional para a segurança e navegação aérea, a adesão da Comunidade Europeia ao sistema Eurocontrol.
Dar-vos uma última nota, foi também hoje aprovado, acertado no Conselho de Ministros, que o Governo, através de um despacho do Sr. Primeiro-Ministro, concederá tolerância de ponto na administração pública, como habitualmente, para o dia 24 de dezembro e, além do dia 24 de dezembro, em alternativa, para ser gerido pelos próprios serviços, ou o dia 26, ou o dia 31, ou o dia 2 de janeiro. Eu explicava porquê. Como sabem, este ano, quer o Natal, quer o Ano Novo, recaem em quintas-feiras, o que quer dizer que o dia 26 e o dia 2 são sextas-feiras. E, portanto, o que é tradicional é dar-se a tolerância de ponto no dia 24 e na tarde do dia 31, mas atendendo à circunstância que os dias seguintes são sextas-feiras, o dia 24 é dada a tolerância de ponto e, em vez de se dar a tarde do dia 31, dá-se mais um dia que será em alternativa para ser gerido internamente pelos serviços, ou o próprio dia 31 de dezembro, ou o dia 26, ou o dia 2 de janeiro. Ficamos à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Desculpa, antes das questões, esqueci-me com esta questão da tolerância. Eu pedi então ao Sr. Secretário de Estado Adjunto que fizesse a apresentação dos diplomas na área da comunicação social. Muito obrigado, Sr. Ministro. Em muitos lados do mundo tem havido, como sabem, uma revisão dos diferentes regimes de apoio à comunicação social. A situação financeira difícil que atravessa a comunicação social é hoje uma ameaça que atinge sobretudo a imprensa local e a imprensa regional e, portanto, nós, através destes diplomas, fizemos também a revisão de regimes. O regime de incentivos diretos à comunicação social já tem 10 anos e, portanto, foram esses 2 diplomas que aprovámos hoje. Eu gostaria, nesta apresentação, de destacar 10 novidades deste regime, 10 notas que são também razões porque estes regimes que hoje aprovamos são regimes melhores do que aquele que atualmente existe. Nós tínhamos, em primeiro lugar, um enquadramento que assentava num único incentivo à comunicação social e passamos agora para 6 novos incentivos à comunicação social. Damos um passo significativo, criamos um incentivo que tem que ver com as questões da empregabilidade e da formação profissional, criamos um outro incentivo ao desenvolvimento digital dos meios de comunicação social, criamos um incentivo à modernização tecnológica, criamos um incentivo focado no acesso aos mídia de cidadãos com deficiência, outro incentivo de desenvolvimento de parcerias estratégicas, um último incentivo, um 6º incentivo orientado para a literacia e para a educação para a leitura. Portanto, esta é uma novidade importante. Este regime, em segundo lugar, não é um mero regime de apoio às empresas de comunicação social. Comecei por dizer que uma das razões de ser de um regime de incentivos à comunicação social passa por defender o pluralismo, e desde logo o pluralismo local, o pluralismo regional, mais órgãos de comunicação social, mais vozes na comunicação social, seja na imprensa escrita, seja no digital, seja nas rádios. Este regime não é, portanto, um puro regime de apoio às empresas jornalísticas, é um regime que protege um conjunto de valores públicos que nós consideramos fundamentais. O pluralismo é, desde logo, um valor fundamental. O apoio à literacia e à educação para os mídia, desde logo nas plataformas digitais. Portugal é um país que tem, a esse respeito, ainda um déficit de utilização das plataformas, das novas plataformas de mídia, e, portanto, que tem que ser colmatado. A presença de rádios locais que não sejam apenas retransmissores é outro valor importante. O apoio aos títulos que estão em localidades que enfrentam maiores dificuldades de sobrevivência, ou em territórios de baixa densidade, ou em territórios economicamente vulneráveis, a formação de jornalistas desempregados e, como eu há pouco dizia, o acesso
aos meios de comunicação social de cidadãos com deficiência. Portanto, há aqui valores públicos que são salvaguardados por este regime e que são também, que também o justificam. E aqui também não é uma realidade que acontece em muitos outros países. Estas razões, que são compreensíveis, umas que estão ligadas à defesa do pluralismo local, outras que estão ligadas às dificuldades económicas porque esta imprensa atravessa, explicam porque é que este regime é um regime preferentemente centrado na imprensa local e regional, mas não é cego ao facto da divisão entre imprensa local e imprensa nacional de ser cada vez mais, não ser estanque, e portanto também neste regime, apesar desta preferência que existe para a imprensa local, existem incentivos ao emprego, à formação profissional, ao desenvolvimento de parcerias, que são incentivos dirigidos a órgãos nacionais. Em quarto lugar, criamos com estes dois regimes incentivos que não são apenas para empresas, são também para jornalistas e para profissionais de comunicação social. Era uma coisa que não existia, porque atualmente o regime era um regime apenas para empresas e, portanto, passa a haver um regime que também apoia, desde logo na formação profissional, mas também, por exemplo, no nascimento de novos projetos na área do digital, jornalistas e profissionais de comunicação social. Outro ponto importante, estes incentivos, que para nós é muito importante, estes incentivos não são apenas para quem já está, são também para quem quer entrar. Havia nos diplomas em vigor, que hoje são revogados, um conjunto de requisitos de elegibilidade que protegiam fundamentalmente as empresas de comunicação social que já têm um determinado histórico de atividade ou uma tiragem mínima considerável, para dar aqui dois exemplos, e nós, ao abrir estes critérios de elegibilidade, que continuarão a ser critérios claros, ao abrir estes critérios de elegibilidade também pretendemos a entrada de novos projetos e a entrada de novas pessoas. A questão do emprego e da formação profissional são também uma preocupação vital deste novo regime. Comprometemos-nos com estes incentivos em apoiar e em valorizar um conjunto de canais de apoio ao emprego, à formação profissional, à integração profissional, à contratação de profissionais jornalistas desempregados, uns que já existem atualmente e que são desta maneira valorizados, outros que poderão vir a nascer. Um sétimo ponto prende-se com a grande aposta na migração para o digital e a grande aposta nos projetos nascidos para o digital. Isto, aliás, é nota dominante em muitas revisões destes regimes que estão a ocorrer na Europa inteira. Como é evidente, não se pode ter um regime de incentivos à comunicação social que fomente um estado de coisas que assentava no papel, na distribuição do papel, e aquilo que pretendemos é não só tornar elegíveis projetos só no online, nascidos só no online, uma coisa que não existe e que passa a existir, mas também a promoção de melhores condições para os títulos e para os órgãos de comunicação social poderem competir no mercado digital. Há pouco eu referia-me à questão da literacia para os mídia, é um tema fundamental. Nós não vamos conseguir a sobrevivência da comunicação social no futuro se não forem captados novos leitores, e esses novos leitores têm que, desde logo, surgir no digital, e, portanto, há aqui também uma porta para o desenvolvimento de projetos desenvolvidos em parceria ao nível municipal, envolvendo associações, envolvendo estabelecimentos de ensino, com este objetivo muito importante de fomentar a literacia para a comunicação social, fomentar a captação de novos leitores. Por isso mesmo, outro ponto importante, nós vamos permitir
a aquisição, a subscrição de assinaturas de jornais nas escolas, com o objetivo de fomentar a leitura. É uma medida que está associada também a esta aposta no reforço da literacia e da educação para a leitura. E, finalmente, também destacaria como aspecto relevante deste novo regime a atribuição de competências às comissões de coordenação e desenvolvimento regional para a gestão destes incentivos. As comissões de coordenação e desenvolvimento regional são serviços que têm tido ao longo do tempo um reforço e uma valorização, como sabem, muito significativa, têm ganho novas competências, têm desenvolvido também muitos recursos técnicos, estão e vão ter um papel muito importante na gestão de programas de fundos europeus, e por isso mesmo também haverá aqui uma interligação entre incentivos apoiados por fundos europeus, aos quais também se poderão candidatar os mídia, como já foi anunciado, e estes incentivos que são apoiados por fundos do Orçamento do Estado, e ao atribuir estas competências às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, nós procuramos um modelo que seja de maior proximidade, que assegure um maior escrutínio dos apoios que são atribuídos, que tenha também condições de publicidade maior, e, portanto, também este é um aspecto e uma novidade importante que eu gostaria de destacar. E, feito este apanhado de 10 pontos, 10 novidades, 10 razões porque com estes novos diplomas ficamos melhor, eu ficaria por aqui esta apresentação. Agora sim, ficamos à vossa disposição. Muito boa tarde. A questão coloca-se ao Sr. Ministro e também ao Sr. Secretário de Estado adjunto, Daniel Santiago da RTP. Aí vou diretamente em relação ao tema da destituição dos gestores da RTP. Eu pergunto como é que o Governo reage às acusações, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do Governo ter uma estratégia de destruição do serviço público e de ingerência. E aqui acabo por colocar duas questões numa, recordando as declarações do Sr. Ministro Marcos Guedes ao dizer que os dinheiros públicos, do ponto de vista do Governo, não devem ser aplicados na compra de direitos de jogos de futebol, mas o contrato de concessão da RTP prevê que sempre que possível a Estação Pública procura adquirir os direitos de transmissão de eventos que sejam objeto de interesse generalizado do público. Em que ponto é que ficamos e como é que o Sr. Ministro então comenta estas acusações? Esse assunto, obrigado pela sua questão. Esse assunto, em primeiro lugar, dizer-lhe que esse assunto, obviamente, não foi matéria de discussão no Conselho de Ministros. Não foi, nem tem de ser. Como eu já referi aqui em anterior briefing, foi aprovada uma lei na Assembleia da República sob proposta do Governo este ano para proceder à total desgovernamentalização do funcionamento do Serviço Público de Rádio e Televisão. Percebe-se pelas acusações ou pelas declarações de alguns partidos da oposição de que, afinal, eles querem a governamentalização, mas não é essa a opção deste Governo e desta maioria. Este Governo é, de facto, fiel à desgovernamentalização, aprovou legislação no sentido da desgovernamentalização e, nos termos da legislação que está atualmente em vigor, todas as matérias que acabou de colocar são da estrita responsabilidade do Conselho Geral Independente e do funcionamento interno da empresa Rádio e Televisão Portuguesa. Quanto às declarações que eu fiz, as declarações que eu fiz, como os senhores jornalistas bem se recordam, são declarações que não tiveram rigorosamente nada de novo. Limitei-me a uma pergunta de um senhor jornalista, então, no briefing, a lembrar qual é que era a posição do Governo desde o início desta legislatura relativamente a essa matéria. E as posições que o Governo tinha tomado antes de ter havido a aprovação da atual legislação de desgovernamentalização, que retirou qualquer tipo de competências de tutela governamental sobre a empresa, mas no início da legislatura não era assim. Com a legislação que vinha do Governo anterior havia competências de tutela. E na altura eu limitei-me a lembrar a posição que o Governo já tinha tomado sobre essa matéria quando as competências eram suas e a referir aos senhores jornalistas que, face à nova legislação, essas competências já não são do Governo. E não são mesmo. E não são mesmo do Governo.
A opinião que o Governo tem sobre esta matéria era a opinião que é conhecida desde o início da legislatura. Neste momento, como eu referi também no briefing anterior, não se pode querer a desgovernamentalização para umas coisas e depois querer a governamentalização para outras. Quanto à ideia de pressão, essa ideia é uma ideia pequenina, porque é óbvio que o Conselho Geral Independente é um órgão de reconhecida competência e independência total, e seguramente que as pessoas que o compõem não são sujeitas a pressões desse tipo. Nem da parte das opiniões que são reiteradas por membros do Governo, nem da parte de acusações ou declarações mais bombásticas que sejam feitas pelos partidos políticos da oposição. Cristina Oliveira da Silva, Diário Económico. Em relação à suspensão, ao levantamento da suspensão das reformas antecipadas, eu gostava de saber qual é o universo potencial de abrangidos por esta medida e gostava ainda de perceber se estas pessoas que têm 60 anos de idade e 40 de serviço e que podem pedir a reforma antecipada no próximo ano, se serão abrangidas pelo fator de sustentabilidade de 2015 e ainda pela norma que dita que há um corte de 0,5% por cada mês de antecipação, face aos 66 anos, e queria que me explicasse um pouco melhor esta regra que está aqui dos meses de antecipação. Pelos vistos haverá uma alteração em que serão reduzidos 4 meses por cada ano acima dos 40 anos. Portanto, a lei que está em vigor desde este ano já reduz 4 meses na idade legal de reforma. Portanto, uma pessoa com 43 anos de serviço pode abandonar o mercado de trabalho aos 65. Queria perceber o que há de alteração em relação a este regime. E também gostaria de lhe perguntar se este regime é para entrar já em vigor no dia 1 de janeiro, se é essa a intenção. Sobre o outro diploma, que tem a ver com as políticas ativas de emprego, queria confirmar se este é o diploma que também prevê uma parceria entre o setor público e privado na colocação de desempregados, em que o segundo diploma, o primeiro que foi aprovado, portanto o que está aqui no ponto 1 do comunicado das políticas ativas de emprego. Queria saber se este é o diploma que prevê uma parceria entre o setor público e privado, uma contratualização em que o setor privado também teria algum financiamento por parte do Estado para colocar desempregados. Já agora, se for esse o diploma, qual é a verba que está aqui inscrita e como é que se procederá a esta contratualização? Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Começaria pela última, porque me parece de resposta mais simples. Este diploma sobre as políticas ativas de emprego, como eu referi, eu remetia para a apresentação que vai ser feita amanhã pelo Sr. Ministro da Solidariedade do Emprego e Segurança Social, em conjunto com o Sr. Secretário de Estado do Emprego, porque aí terão a oportunidade, os senhores jornalistas, de esmiuçar em pormenor, e a apresentação detalhada do diploma será feita nessa ocasião. E, portanto, remeteria, não leva mal, para as explicações que o Sr. Ministro dará amanhã em conferência de imprensa com a Comunicação Social. Quanto às questões que me coloca sobre as reformas antecipadas, penso que tomei nota. Se não tomei nota de tudo, a senhora depois ajudar-me-á. Pergunta-me primeiro qual é que é o universo potencial. O universo potencial é todas as pessoas abrangidas pelo regime geral da Segurança Social. Como sabe, existem fundamentalmente dois regimes em Portugal. Existe o regime da Caixa Geral de Apresentações, cuja suspensão das reformas antecipadas nunca se operou, e existe o regime geral da Segurança Social, que em 2012, durante a vigência do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, tinha sido suspenso a aplicação das regras sobre a antecipação, as reformas antecipadas. O que se trata da decisão de hoje do Conselho de Ministros é, conforme estava genericamente previsto e como estava já anunciado, de resto, quando da apresentação do Orçamento de Estado na Assembleia da República há 2 meses, o Governo vai proceder ao levantamento dessa suspensão, criando apenas um regime transitório em 2015 também, portanto, para vigorar, isto respondendo já a uma segunda questão que me colocou, para produzir efeitos entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, retomando-se a partir de 2016, em termos normais, a legislação regra, a legislação do regime regra, do regime geral, melhor dito, do regime geral da Segurança Social, que, como sabe, tem regras diferentes sobre esta matéria, nomeadamente em termos da idade. Não se exige 60 anos com 40 de carreira contributiva, exige antes 55 com 30 anos de carreira contributiva. Portanto, digamos que há o levantamento da suspensão tem aqui um certo gradualismo. Em 2015 ainda há regras um bocadinho mais exigentes do que aquelas
que estão no regime geral, a partir de 1 de janeiro de 2016, regressar-se-á normalmente ao regime geral. Devo dizer, obviamente, recordar que o Governo, desde o princípio, quando em 2012 operou a suspensão das reformas antecipadas, deixou claro que isso acontecia apenas pela situação de emergência em que o país vivia, porque em termos de concepção de políticas de emprego, como é fácil de perceber, a suspensão ou a não existência de um regime de reformas antecipadas é um fator de rigidez no mercado de trabalho. É um fator, nomeadamente, que é, de certa forma, bloqueador do acesso das novas gerações e dos trabalhadores mais jovens ao mercado de trabalho, porque as reformas antecipadas favorecem uma certa mobilidade nesse mesmo mercado. E, por essa razão, desde o primeiro momento, a medida de suspensão tinha sido tomada por razões de emergência que era necessário cumprir face à situação do país, mas foi dito desde sempre pelo Governo que era uma medida estritamente transitória e que, como várias outras que foram tomadas por força da situação de emergência que o país se encontrou nos últimos 3 anos, era para ser depois levantada. É isso que ocorre agora, com o tal gradualismo que eu lhe referi. Penso que a outra pergunta que ainda me colocou foi se aparece o fator de sustentabilidade e as outras medidas também. Sim, quer dizer, sobre essa matéria não há nenhum regime transitório e, portanto, continuar-se a aplicar aquilo que é as regras que estão no regime. A questão da transitoriedade prende-se com essas questões que referi e que durarão apenas de 1 de janeiro de 2015 até 31 de janeiro e, portanto, por isso é que é, digamos, um regime transitório durante esse período. Exatamente. A outra não é regime transitório, a outra é uma alteração legal e tem que ver, no fundo, com um tratamento mais favorável para permitir que todos os anos passem a ser considerados individualmente, quando no regime anterior, no regime até agora em vigor, independentemente de ele estar suspenso, no regime até agora em vigor não era assim, como sabe, havia um cúmulo e a dedução era feita em conjunto. Agora todos os anos contam e não apenas os triênios como acontecia anteriormente. Peço desculpa. Diga. Se eu puder esclarecer. Só para tentar esclarecer, eu presumo que esteja a referir-se à regra que diz que aos 55 anos, por cada 3 anos a mais dos 30, há uma redução da penalização em 12 meses. Mas, como também está em vigor desde este ano uma regra que diz que a idade da reforma é reduzida em 4 meses por cada ano acima dos 40 descontos, até o máximo dos 65 anos de idade, queria saber se está a referir-se à primeira ou a esta segunda regra? Não, é a primeira. A regra que é alterada era a regra que dizia que por cada 3 anos havia essa penalização de 12 meses, certo? E agora, isso fazia com que só períodos de 3 anos é que pudessem ser considerados. Agora, simplifica-se a norma e por cada ano é 4 meses. No fundo, o cômputo global é o mesmo, só que permite que todos os anos sejam contabilizados e não apenas triênios. E não deixa de haver o limite dos 65 anos de idade? Não há mais nenhuma mexida para além destas duas. O diploma é um diploma muito simples, a proposta, o projeto hoje aprovado no Conselho, é muito simples, só faz o regime transitório para os 60-40 versus 55-30, esse é o regime transitório para vigorar apenas em 2015 e relativamente, como diz e com razão, não numa lógica de transitoriedade, mas sim no regime regra mesmo, no regime geral, portanto uma alteração sem caráter transitório, portanto uma alteração permanente, há essa revisão para fazer digamos, a decomposição da regra anterior que previa 12 meses por cada triênio e agora passa-se a prever 4 meses por cada ano, que em termos gerais vai dar a mesma coisa, só que permite a contabilização de todos os anos individualmente e não apenas de triênios completos. Sr. Ministro, boa tarde. Inês Cândido da SIC. Conhecidos os parâmetros para a venda do novo banco, o que eu gostava de lhe perguntar é, primeiro, o que é que o Governo antecipa deste processo e depois foi conhecido que a FOSS não estará interessado e quererá pagar entre 3 a 3.500, em 3 milhões e meio, perdão, só que este valor fica abaixo do dinheiro injetado no novo banco. Queria pedir-lhe comentário, quer ao processo que agora se inicia, quer a este interesse inicial. Obrigada.
Obrigado, eu agradeço a sua pergunta, mas como calculo, em primeiro lugar, dizer-lhe que obviamente não é matéria que tenha sido abordada no Conselho de Ministros, mas também não o seria, porque, como sabe, as matérias que têm que ver com o novo banco, quer com o funcionamento atual, quer com o processo de alienação que se seguirá nos termos da legislação em vigor, é conduzido pelo Banco de Portugal e não pelo Governo. O Governo não é responsável por essas operações e, portanto, todas as questões que acabou de me colocar terão eventualmente que ser colocadas ao Supervisor, ao Banco de Portugal e não ao Governo. Duas questões. Uma ao Secretário de Estado. Se tem ideia já de qual o montante disponível para esses apoios? Penso que não foi referido. E ao Sr. Ministro, não sei se foi abordada a questão, já que foi abordada a questão da tolerância de ponto no final do ano, se foi abordada a questão dos feriados de 1 de dezembro, tem vindo a ser falado com a eventual proposta do CDS para recuperar esse feriado. Eu respondo já pois pediria ao Sr. Secretário de Estado para responder a questão relativamente aos valores nos programas de incentivos. A questão dos feriados é uma questão que não se coloca, porque está na lei aprovada para a Assembleia da República, portanto não é matéria, obviamente, tenha sido abordada no Conselho de Ministros, nem haveria razão para o ser. Eu completo só a questão. Não é assunto que esteja sobre a mesa sequer do Governo. Essa questão, só para esclarecer já agora, agora perguntaram sobre os feriados, não perguntaram a questão do 24, tem que ver com a tolerância de pontos, são coisas, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Quanto à tolerância de pontos, eu espero que os seus jornalistas tenham percebido exatamente, eu posso repetir, portanto, haverá 2 dias de tolerância de ponto, um que será o dia 24 e o outro que será opcionalmente a gerir pelos serviços, ou o dia 31, ou o dia 2 de janeiro, ou o dia 26 de fevereiro, atendendo aqui este ano, de dezembro, peço desculpa, atendendo aqui este ano, como são sextas-feiras, por conveniências de própria gestão dos serviços, pode haver aqui uma opção. Portanto, o dia 24 sempre, e mais um dia que será ou o dia 31, ou então, em alternativa ao dia 31, poderá ser o dia 26 ou o dia 2 de janeiro. Sr. Secretário de Estado? Essa pergunta, e agradeço a pergunta, nós fizemos uma estimativa que dá conta de que o impacto financeiro que resulta destes novos apoios andará à volta aproximadamente de 1.200.000 euros. Valor este que acresce aos atuais 4 milhões de euros que são, no essencial, as verbas repartidas entre incentivos indiretos e incentivos diretos. E, portanto, o impacto que resulta destes diferentes apoios com as majorações que prevemos é aproximadamente este. Mas o ponto essencial aqui também passa por saber gastar melhor. Ao definirmos apoios específicos, canais também bem direcionados, o ponto essencial é sempre o de conseguirmos gastar melhor, de forma mais eficiente, de forma mais racional os recursos que temos. É muito diferente aprovar um regime de incentivos quando a maré económica não é a maré económica, como sabe, do final dos anos 90, quando os fundos que eram utilizados, por exemplo, no Porto Pago, eram substancialmente superiores. Portanto, para nós era vital construir agora um regime que pudesse levar a despesa, levar os dinheiros a todo o país, aos que estão, mas também aos que querem entrar, utilizá-los de uma forma mais racional, utilizá-los de uma forma diferente. E penso que essa meta é que procuraremos atingir com a aplicação destes regimes. Sr. Ministro, eu gostava de questioná-lo ainda sobre a reforma do IRS, que foi uma das principais bandeiras do orçamento para 2015 e que agora sabemos que a cláusula cai. Eu gostava de ter um comentário do Governo porquê
e se estão disponíveis para aceitar outras propostas da maioria, peço desculpa, da oposição, o que no limite poderá fazer com que esta reforma seja praticamente nula. Obrigada. Essa última observação de que a reforma seja praticamente nula é uma observação sua, não é uma observação minha. Eu remetia a questão do IRS, como calcula, nesta fase, é no Parlamento que ela está situada, é no Parlamento que ela está a ser decidida, já não é no âmbito do Governo. O Governo, obviamente, desde o princípio, tem-se disponibilizado para participar no processo legislativo na Assembleia da República. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esteve mais do que uma vez já na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar, no plenário da Assembleia da República, para tratar desta matéria com os senhores deputados, e hoje mesmo, num debate de atualidade que terá lugar na Assembleia da República, mais uma vez o Governo estará presente. E eu remetia exatamente para esse debate de atualidade que vai ter lugar daqui a, penso que, hora e meia, na Assembleia da República, onde seguramente todas as explicações e de uma forma bastante mais detalhada poderão ser dadas aos senhores jornalistas se acompanharem esse debate na própria Assembleia. Se não houver mais questões, eu agradeço a todas. Boa tarde. Obrigado.